Seja bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices. E hoje o nosso tema do nosso episódio é Superando Feridas Emocionais e Cultivando o Amor Próprio. Se você gostou do tema, continue conosco. Hoje nós vamos apresentar a Flávia Cordeiro, que é terapeuta floral, terapeuta reikiana, cromoterapia, aromaterapia, consteladora familiar. Ela trabalha com barra de axis e hipnose e ela é mentora de mulheres. Nós somos a Truly Offices, um coworking no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro. E se você não conhece, não sabe o que é um coworking, vem para a Truly Offices para saber tudo que um coworking pode ajudar você como empreendedor. Nos siga nas nossas redes sociais. E aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todos os episódios. Flávia, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Obrigada. Quero agradecer muito mais uma vez a Truly pela oportunidade de estar aqui e que esse tema seja contribuição para todos que assistirem, né, esse episódio. E muita gratidão. Tenho certeza que vai ser ótimo. Muito bom. E assim, Flávia já participou com a gente, né, Flávia? Sim. Nós já fizemos uma live falando sobre mulheres. Foi. Fizemos uma live falando sobre o Dia da Mulher esse ano, nosso primeiro podcast, que foi um conjunto, né? E hoje a gente pegou um tema especial, que estamos vindo aí falando sobre terapias. Para quem não sabe, nós temos uma sala para terapeutas. Então, se você precisa do nosso espaço, você pode vir fazer a sua terapeuta holística, psicólogos, psicanalistas e também utilizando a maca, que é uma maneira que você trabalha, sim, né, Flávia? Sim, super recomendo. Tem momentos que você trabalha só nas cadeiras, sentadas, sim, e você utiliza a maca também, Utilizo nos tratamentos de alinhamento energético, hipnose, ou então quando é atendimento terapêutico mesmo, só com as cadeiras. E eu ia te perguntar para você falar um pouco, né? Antes da gente começar o tema, sim, você falar um pouco sobre as técnicas que você usa, sim, né? E você já falou aí, eu acho que você usa na maca, acho que você sim, usa sentada, num bate-papo. Eu já fiz um realinhamento energético e eu digo que foi muito bom, que né? Bom. Com cristais, né? Foi com pêndulo, né? Que você usou. Enfim, e aí conta um pouco pra gente as técnicas que você usa, né? Sim. E, assim, só pra gente ter um briefingzinho, pra gente falar, que a gente tem aí uns temas bem bacanas aí. Pode deixar. Ajudar na saúde da mulher. Sem dúvida, né? E saúde emocional, que é o principal, é importante. Exato. E a proposta das terapias, que são terapias holísticas ou integrativas, né? São sinônimos, tem a visão de olhar para dentro de nós, seres humanos, de dentro para fora. É um todo, é uma forma integrativa de olhar para quem está diante de você, que a pessoa, né, no meu caso que trabalho e atendo com mulheres, essas mulheres elas têm as suas vidas, os seus relacionamentos, elas têm as suas histórias. Então é importante entender um contexto como um todo, né? O emocional, o mental, o espiritual, sim, o energético. E tudo tem que estar realmente de uma forma ali harmoniosa para que haja uma qualidade de vida. Então, sim, essas técnicas holísticas ou integrativas, elas têm essa finalidade de tratar de dentro para fora. E a visão holística nada mais é do que considerar que tudo está interligado em nós. Se temos um problema físico, uma doença que seja, ela tem um fundo emocional. Quando sim, tudo começa no nosso mental. Então, tudo aquilo que nós pensamos necessariamente vai gerar um sentimento, que gera uma emoção e, consequentemente, vai reverberar nas nossas ações. Exato. Ações essas que podem ser funcionais ou disfuncionais, de acordo com a qualidade de vida, de acordo com como nós lidamos com os desafios diários, que não são poucos. Exatamente. Então, a gente aprende o autoconhecimento. Sim. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender os nossos processos, olhar para a nossa história, e aí tudo faz sentido. Com as técnicas, né, dentre essas técnicas que você já mencionou, elas ajudam no processo do autoconhecimento. Elas ajudam a pessoa, seja a sair de uma crise de depressão, de ansiedade, um luto, uma dúvida diante de alguma situação da vida, uma transição de carreira,
porque os nossos recursos internos é que têm que ser observados. Sim. A gente precisa se conhecer para não necessitar necessariamente de uma validação externa, de uma opinião. Sim. Então, a gente tem que estar muito firme, muito embasado com as nossas verdades. E Sim. como fazer isso? Através do autoconhecimento. Perfeito. Então, tanto as barras de Axis, que trabalham uma reprogramação mental, as constelações familiares, que lidam, né, e tratam e mostram as questões familiares mesmo, as repetições de padrão, problemas, conflitos, e isso tudo vai trazendo para a vida, né? Desde a mais tenridade até a fase adulta. Então, Sim. é muito importante essas técnicas terapêuticas que ajudam nesse processo de autoconhecimento. E o principal que eu falo, que o amor próprio salva, né? Verdade, então, isso é verdade. É muito importante. E aí, Flávia, fala um pouquinho sobre as suas experiências, né? Sim. Como terapeuta. Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A grande vontade, a motivação de eu fazer um trabalho com mulheres baseia-se nas minhas próprias experiências. E quando eu comecei a reconhecer que algumas questões estavam disfuncionais na minha vida, e essas terapias holísticas, elas sempre me fascinaram, de alguma forma. E como nada acontece por acaso, tudo tem o seu tempo, né? Tudo no universo existe uma sincronicidade. Chegou um momento de eu abraçar isso, primeiro, para mim. Sim. E é uma responsabilidade muito grande. Você foi me cuidar. Olhar para dentro de você, Olhar né? para dentro de mim. Até porque eu saí do corporativismo. Então, eu carregava uma série de problemas, uma série de transtornos emocionais. Sim. E aí chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso cuidar da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Verdade. Então, essas técnicas, elas primeiro validaram na minha vida, até porque a gente precisa empregar verdade naquilo que faz. É muita responsabilidade você lidar com vidas, com mulheres que trazem questões de abusos na infância, relacionamentos disfuncionais, dores, enfim, toda sorte de problemas que alguém um dia possa imaginar. Cada pessoa que tem o seu universo, a sua realidade, ela carrega consigo ao longo da vida. E isso atrapalha em diversas áreas. E a minha grande experiência, primeiro começando por mim, tem sido ajudar mulheres nesse sentido. Mulheres a se reencontrarem, mulheres a não dependerem emocionalmente de nada, acessarem o seu poder pessoal, a sua capacidade de realização. Quantas mulheres não sonham? Quantas mulheres elas se permitem, pela própria falta de autoconhecimento, serem o que o outro quer que elas sejam? Isso é muito ruim, porque você perde a sua identidade, você se valida como o quê? É o que a gente costuma falar, não é verdadeiro consigo. Não né? é verdadeiro. Isso. E como a gente pode manifestar a verdade com o próximo se não estamos manifestando primeiro com a gente? Assim como o amor. Né? É bíblico, né? Amar o outro como a si mesmo. Isso. Então, a gente precisa brotar dentro de nós, falando, né, aqui especificamente de mulheres, esse amor. Porque quando eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me acolho. E aí eu tenho um olhar mais empático, né? Não só com outras mulheres, que é a questão da sororidade, que é muito importante. Sim. Viemos de uma sociedade onde as mulheres elas foram estimuladas a competirem entre elas. Eu sempre tenho que me achar melhor. Eu sempre estou me comparando, eu estou sempre olhando a grama da vizinha, no caso, quando, na verdade, temos infinitas capacidades, dons e talentos. Isso tudo fica muito enterrado. Então, a minha experiência tem sido muito boa de trazer essa importância, essa verdade. Para as suas clientes. Para as né? minhas clientes. Sim. E isso é para a vida. Muito E bom. cada cliente que eu consigo ajudar num processo de cura, eu estou me curando também. Porque a gente se conecta muito com as histórias. Se identifica, né, em algum momento, né? Demais, demais. E aí você une todas as técnicas. Sim. Por exemplo, você está fazendo um realinhamento e você verifica que precisa de... Eu vou falar assim logo do floral, porque como terapeuta floral, aí você identifica uma situação específica e você prescreve o floral para aquela situação e você ajuda também, né? Exatamente. Porque assim, existem muitos terapeutas que trabalham com muitas técnicas. Eu acho que eu sou a única que trabalho só com floral. Apesar de ter feito Theta Healing também. Sim. Que é até uma técnica que você não tem, né? Por acaso. Não. Mas
utilizo, né, no dia a dia. Sim. Não caminhei, né, nesse processo. Mas quem sabe no futuro, Com né? certeza. Mas os florais, aí você pega e você prescreve. Como Sim. você, por exemplo, quando a gente fez o realinhamento comigo, você utilizou os cristais. Sim. Você fez a Aferição energética com pêndulo. Você fez, eu acho que barra de As axis. barras de axis e o reiki. E o reiki. Quer dizer, você Isso. fez 4 técnicas no mesmo dia. No mesmo Se dia. eu precisasse de alguma outra coisa, tipo, como se fosse um floral, você também aplicaria ali. Eu sempre faço Para as pessoas anamnese. entenderem um pouco mais, né? Porque no meu caso não foi anamnese. Foi tipo assim, eu preciso de um realimento. SOS, exatamente. Eu preciso de realimento energético agora. E o que é interessante, Catarina, que nem todas as pessoas no primeiro momento se sentem confortáveis em se abrir. Isso. Falar de alguma sim. condição, de alguma situação. Um alinhamento energético eu considero como o primeiro passo assim, essencial. Porque você não precisa falar, a não ser, claro, que a mulher ela tem essa necessidade. Mas eu sempre pergunto, tem algum motivo muito especial, ou então muito importante que te traz aqui? A partir daí, se ela quiser compartilhar, ótimo. Se não, é só deitar, se conectar, trazer aquele processo de respiração consciente. Né? Eu trabalho muito com algumas técnicas de pranayama, que eu terminei uma formação em yoga recente. Eu quero perguntar sobre isso no final. Fica à vontade. Então, a gente vai falar sobre a yoga e vamos falar sobre a sua mentoria lá no finalzinho, que eu quero saber mais sobre. Mas assim, pra gente não fugir muito do nosso tema, né? Que a ideia é como ajudar mulheres nas feridas emocionais e cultivar o seu amor próprio. Sim. Então, assim, fala pra gente um pouco, definir que feridas emocionais poderiam ser essas. Sim, existem muitas para as mulheres, feridas. focado nas mulheres, né? Óbvio que a gente tem um público masculino, que também pode verificar que alguma esposa, um irmão, uma filha tem alguma coisa e um indicar o outro. E às vezes, através dessa observação, né, qual a definição de quais seriam, alguém pode identificar, pô, fulano pode precisar, né? Fora gerar o sentimento de empatia. Né? Às vezes não tem esse conhecimento e começa a observar. O fulano pode estar com isso. Pode estar com isso, exatamente. Né? Então se liga, porque você pode estar precisando, ter uma mulher aí próximo de você precisando de uma ajuda. Com certeza. Estamos aqui para isso. Então, Flávia, defina pra gente algumas emoções. Sim. Né? As emoções, elas se tornam disfuncionais, né, que nós chamamos, a partir do momento em que determinados comportamentos me atrapalham. Eu posso não conseguir identificar, né? No caso, a mulher, nem sempre ela chega com uma identificação precisa, que tipo de ferida ela tem, ou então a vida está tão turbulenta, são tantas questões que realmente fica difícil. E aí a pessoa, né, o terapeuta, no meu caso, como terapeuta, vou analisar junto com ela. As feridas, na grande maioria das vezes, elas se originam na infância. Até os nossos 8, 9 anos, nós temos só a mente subconsciente. O que é a mente subconsciente? Fazendo uma analogia, como se fossem aqueles arquivos muito antigos, grandões, com pastas. Ali é a nossa mente subconsciente. Então, desde pequenininha, todas as experiências, tudo aquilo que eu vejo, né, recebo através dos meus 5 sentidos, que eu vejo, que eu ouço, que eu experiencio, aquilo não passa por um fator crítico, por um filtro. Aquilo entra na minha mente subconsciente e fica ali, registrada. Ao longo da vida, até o final da infância, adolescência, pré-adolescência, muitos acontecimentos ocorrem. No dia a dia. E aquilo dali, nem sempre esses eventos, eles são positivos. Eles são legais ou eles vão ajudar de alguma forma. Então, começam a gerar feridas. Feridas da rejeição, que chamamos de feridas nucleares. O que são as feridas nucleares? São algumas feridas que são muito fortes, muito enraizadas na vida dessa mulher. E com o passar do tempo, com as novas experiências que ela vai tendo, eles vão empilhando. Então, ela vai acumulando e vai engolindo em alguns momentos. E aquilo vai se tornando uma verdade, porque somente a partir dos 9, 10 anos é que entra a formação da nossa cognição, que está a nível da mente consciente. Então, fica o nosso inconsciente com o nosso consciente. Por isso, né, trazendo aqui um adendo, a hipnose ela é muito importante porque ela vai acessar a mente subconsciente para reprogramar todas essas informações que estão disfuncionais. Então, a ferida da rejeição é muito comum.
né? A mãe que, por algum motivo, não dava tanta atenção ou sempre brigava com a criança. Você não tem jeito para nada, você não sabe fazer nada. Então, aquilo vai gerando já uma baixíssima autoestima. Isso. Aquela criança, ela se sente invalidada para tudo. Ou ela não recebeu nenhum elogio, Sim. ou então ela sofreu agressões, sejam elas verbais, sejam físicas. Então, são essas feridas que não tem como negá-las. A pessoa, a mulher, ela pode até ter a opção de não querer tocar naquilo. Sim. Mas fato é que entende que existem muitas feridas. Entendi. E através dessas feridas, com o passar do tempo, são identificadas pelos gatilhos. Às vezes são situações pontuais que ali vai gerar aquele gatilho naquela dor que eu tenho, mas que eu não sei como, não identifico, eu não sei como lidar. E por isso que esse processo de autoconhecimento vai tratar dessa ferida. A ferida do desamor. Eu não me senti amada enquanto criança, ou eu vi de um irmão, de uma irmã mais velha, isso é muito comum. Olha, você foi adotada, porque você... Mamãe Porque não era quis, papai não quis. diferente. Por Porque ciúmes. sim. Ciúmes de irmãos, de implicâncias dessas coisas. Você foi adotada, você foi achada no lixo. Quanta coisa que criança fala e que não tem, talvez, uma noção exata de como aquilo pode gerar uma ferida. Por isso, hoje, muitas pessoas têm muito cuidado com essa questão das falas, Das né? falas, Assim, exatamente. eu tenho momentos que eu acho que tá muito exagerado algumas cobranças nesse sentido. Porque a gente também, às vezes, não pode falar nada. Nada. E aí eu vejo muita preocupação das mães. Aí seria um outro ponto, um outro momento de falar de mães, né? Mães, de isso. mães. Eu tenho pessoas também para a gente vir falar da mãe mesmo, da criação. Sim. Né? Da preocupação de que não posso falar assim com meu filho, não posso falar assim porque vai ferir. Sim. Então eu acho que também, assim, por mais que a gente tenha essas feridas, a gente também tem que ter cuidado no momento da educação. Com certeza. Eu penso muito dessa Com forma, certeza. né? Porque às vezes a mãe, eu não posso falar assim porque falaram comigo, mas se você não falar com o seu filho, daqui a pouco o seu filho tá te batendo. Exatamente. Eu até tô entrando numa vertente um pouco diferente, porque tem coisas e é aquela história, né? Que se a gente também não falar e não for firme em algumas situações, a gente às vezes cria Com certeza. Até porque essa Sei mãe lá. também carrega as suas feridas. Exato. Eu acho que ela tem que cuidar dela para tratar do filho. Exatamente. Até porque Perfeito. a maternidade, ela vem completa de Perfeito. desafios, né? Não existe quando nasce um filho, eu não sou mãe, mas acredito que já nasce uma mãe culpada. E como é que ela vai transferir algo que nem ela recebeu? Adorei isso, gente. Né? Como? E daí entra, né, fazendo agora Sim. essa questão, essa relação com as constelações. Aham. Porque fato é que nós só podemos dar aquilo que nós temos dentro dos nossos Exatamente. recursos internos. Então, a gente sai um pouco desse lugar de julgamento e entender como é que foi o processo, vamos olhar para a ancestralidade, vamos olhar para o movimento dos pais dessa mãe. O que ela recebeu? Ela vai repetir um padrão. Então, ela está gerando feridas porque essas feridas primeiro já existem nela. Sim. E não foram tratadas. E aí você, através do realinhamento, você faz isso? Não. Você consegue identificar. O alinhamento, ele trabalha a questão do equilíbrio das emoções, né? Perfeito. O equilíbrio dos nossos 7 principais centros energéticos, que são os Dos chakras. chakras. Então, Perfeito. cada chakra ele é responsável por uma conduta nossa, por um determinado comportamento. Então, se essa mulher, ela carrega as suas feridas, né? Nesse exemplo que você deu ótimo da maternidade, ela já carrega, ela tem questões não resolvidas, ela não ressignificou muitas coisas da infância dela, mas ela tinha um sonho de ser mãe. E ela está fazendo o que ela entende ser o melhor. Então, em muitos momentos, ela se sente um pouco dividida nas opiniões. E aí, voltando, como é importante nós termos os nossos próprios recursos internos. Então, eu estou agindo de acordo com o meu autoconhecimento, daquilo que eu entendo. O autoconhecimento, é claro, como o nome já diz, eu me conheço. Mas para eu conhecer o próximo, eu preciso me conhecer também. Eu tenho que identificar a minha vulnerabilidade. Somos luz e somos sombra. É muito fácil olharmos só para as nossas luzes, mas a gente precisa ter um acolhimento da nossa sombra, até para a gente parar de julgar ou de achar que o outro está me incomodando. E fato é, e a física quântica diz, que aquilo que incomoda muito no outro é porque primeiro está em mim. Isso aí. Né? É isso que Então, eu não falo. existe outro. Tudo traz para a gente essa autorresponsabilidade de olhar para dentro de nós mesmos. Isso. E esse processo traz esse equilíbrio. O alinhamento, ele é tão importante no primeiro momento,
porque ele traz uma clareza mental. Sai daquele looping de pensamentos, daquele looping de emoções, e aí a pessoa, ela não sabe como fazer. É como se Respira, se alinha, Isso. olha com mais clareza e mais objetividade determinado desafio. Para quê? Para que as soluções sejam mais assertivas. Sim. Para que se erre menos, né? Errar, a gente sempre vai errar. Com certeza, né? É. Aí eu ia te perguntar, assim, a gente fala de causa emocional, né? Sim. Causa emocional seria ferida emocional? A Nesse caso... Isso. Qual é a causa? Por que essa emoção é porque disfuncional? São as feridas que você Sim. carrega durante sua vida. Sim. Eu trabalho muito com essa questão da... Falar até, eu acho que fica mais fácil quando a gente usa um exemplo, né? Sim. E eu, que estou aqui, também quero conhecer mais. Claro. Então, assim, quando a gente fala da causa emocional... pode ser uma causa emocional. Eu não sei se você já passou por isso, e aí eu vou tentar aqui explicar de uma forma mais simples para o público que não Sim. conhece a parte da terapia holística, Sim, né? sim. Das terapias integrativas. Às vezes, quando a gente fala isso, eu não sei se você já pegou algum cliente dessa forma, que o cliente fala assim, mas eu não tô doente, é só emocional, né? Sim. Porque eu hoje consigo identificar quando eu tenho alguma questão e que eu sei quando é emocional. Sim. Então, eu paro, eu respiro, eu reflito aquilo. Sim. Tomo o floral adequado se tiver necessidade, né? Com certeza. Faço o que eu tenho que fazer dentro de mim. Porém, se eu não tratar aquilo, vira crônico. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa essa semana me falou que está com uma doença crônica, né? Está com uma doença crônica. Sim. Vamos lá, vou dar um exemplo. Um reumatismo. Sim. Né? Que é uma coisa crônica que você fala assim, tá com reumatismo, a pessoa tá com dor. A gente sabe que é uma dor profunda. A gente sabe que precisa tomar muito remédio. Sim. Sabe que precisa fazer uma série de coisas para você se tratar daquela dor. Sim. Mas isso pode ter sido uma causa emocional, uma ferida emocional Exatamente. que vem de anos e não foi trabalhada da forma adequada. Ou muitas vezes nem foi observada. Não conseguiu identificar. Não identificou. Por quê? Porque focou na doença. Sim. Por isso a gente fala muito nisso, né, Flávia? Com Mas eu quis certeza. falar porque isso fala também da ferida, Sim, né? sim. E a gente olhando, né, para esse lado, a gente precisa observar mais. É o que eu procuro auto-observar. falar com os clientes, se observar. Eu tô Sim. com isso, por que pode ser? A dor de Exatamente. cabeça é comum, sim, vai ao médico, vai identificar, vai avaliar, mas existe uma causa. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa, né? 100%. Assim, eu Isso. posso afirmar para você que 100% das nossas questões físicas... Porque isso. entra essa visão holística integrativa. Exatamente. Não há nada desassociado. O meu corpo não está desassociado da minha mente, que não está desassociado das minhas emoções. Isso. Então, é olhar de uma forma integral. Sim. E por que a indústria farmacêutica, e assim, sem entrar no mérito, né? É algo que deixa as pessoas não terem percepções de nada. Sim. E aí são pessoas que dependem muito de remédio, vivem à base de remédio isso. e não entendem que são pessoas emocionais. Né? E eu trago mais, porque eu trabalho também muito a questão da espiritualidade. Sem fazer nenhum cunho religioso, porque as pessoas são livres para escolherem, é o que eu sempre falo. A religião é a melhor roupa que eu acho que me cabe, que me veste, que eu me sinto confortável. Então, isso tem que ser muito respeitado. Mas a base todos nós, independente se existe uma crença ou não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, não dá para eu viver 100%, né, na matéria, nessas questões aqui que nos envolvem, e esquecer da minha conexão com o Criador, com o Divino, com Deus, seja lá o nome que cada pessoa dê. Então, quando a pessoa... importante, é muito né? importante. A fé. A espiritualidade, a fé. Né? Eu quero ter fé no meio da mata. Eu quero abraçar uma árvore. Sim. Se a pessoa acredita, né, que Deus está ali, que o Criador está ali, ela vai se sentir pertencente também àquilo. Eu achei interessante eu falar da árvore, eu achei engraçado. Eu abraço árvores. Então, uma pessoa me falou assim, disseram que se você abraçar uma árvore,
Não lembro o que ela... disseram que quando você abraça uma árvore, você se cura. Sim, é uma troca Aí, energética. mas foi muito engraçado. Ela, eu tava fazendo isso, aquilo outro, passei pela árvore, achei ela tão bonita, eu abracei. Falei, ok, tá ótimo pra você. Se você acredita que aquela árvore vai te curar e vai levar todas as energias. Vai tirar e vai tirar toda a doença, toda a dor que você tá, ou toda a energia que você carrega que não seja positiva pra você, ela vai trabalhar isso, né? Mas eu achei tão engraçado a maneira que ela falou. Eu tava, na verdade, ela tava no quintal da casa dela, né? Mas eu passei por ela, eu achei que ela tava tão bonita, eu abracei. Chamou eu falei, atenção. ótimo, né? Eu nunca abracei uma árvore, já gosto, amo árvore, né? Assim, eu vivi com árvore. Então, a lobo é árvore, tudo é árvore, eu tenho sempre uma árvore no meu pescoço. Assim como os animais, né? A gente tem uma troca muito importante com eles. Exatamente. É tudo a intenção e a forma como eu me conecto. Exato. Né? E para isso a gente precisa estar centrado minimamente. Porque os desafios do dia, as correrias, os afazeres, né? A mulher, ela é multifuncional. Sim. Né? Ela é multifuncional para tudo. Isso. Ela trabalha, ela é mãe, ou então ela toca o negócio dela, ela é esposa. Enfim, então precisa desse momento. Eu sempre falo nos meus atendimentos que reserve um horário para você. Não queira dar conta de tudo sozinha, porque a vida vai continuar tocando na tua ausência. Né? Então, é importante a autoobservação. Observa os meus limites, aprendo a dizer não. A maior causadora das doenças é engolir sapos, né? O que falam. Não dizer, e não eu dizer estou não. dizendo sim para todo mundo, mesmo. quando na verdade eu estou dizendo não para mim mesma. O câncer, eu acho que é o maior exemplo. O câncer é a doença que reflete, né, no nosso corpo físico, mas que ela está enraizada de amargura, de ódio, de tristeza. Eu tive câncer com 18 anos. Teve, Flávia? Tive câncer com 18 anos. Olha. E, assim... Pode falar um pouco pra Posso, gente? claro. Naquele Foi momento aonde? eu não entendia. Foi Na qual bexiga. órgão? Na bexiga? Um tipo de câncer super raro, que só Nossa. dava em homens, idosos e com histórico de tabagismo. Nunca Você não tinha nada colocado disso. um cigarro na boca. Menina com 18 anos, né? Super jovem, entrando na fase adulta. Mas com o passar do tempo, naquele momento eu não entendi. Mas com o passar do tempo eu vi quanta limpeza nas minhas emoções foram necessárias. Nossa. De um tempo para cá, depois que eu adentrei nesse universo, né? De me entender como um ser pertencente do todo... Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso me priorizar, olhar para a minha história, fazer as pazes com o meu passado, isso tudo é cura para a nossa alma. Então, hoje eu consigo entender plenamente por que daquele que aconteceu. câncer. Exatamente, questões familiares. Sim. Então, quando eu fiz a minha formação em constelação, e eu acho legal compartilhar isso. Legal. Porque muitas pessoas que acha que porque você é terapeuta, você não tem problema nenhum. Eu já cheguei prontinha. E não existe isso, e né? volta naquilo que eu validei. Primeiro teve que começar a transformação em mim, na minha vida. Porque senão eu vou falar algo que eu não pratico, que eu não valido, que eu não creio, né? Isso. E hoje eu entendo muitas outras questões. Então, assim, eu tenho orgulho, eu fico muito feliz de chegar com os meus 47 anos, eu não tomo remédio nenhum. Olha, Nenhum. eu ia até falar de medicamento, mas depois a gente fala. Você não toma nada? Nem pra dor de cabeça? Eu não tenho dor de cabeça. Ai, meu Deus! Eu não sei o que é. Olha, então a gente eu preciso fazer yoga, preciso fazer muito yoga para isso. E pensar que há 10 anos eu estava com depressão, com transtorno de ansiedade, com agorafobia, que você não consegue ficar sozinha. Então eu tinha que ir no banheiro, fazer as minhas necessidades e ter alguém do meu lado. Assim, chegou nesse nível de disfunção. Né, para a própria vida. A agorafobia também ela tem duas vertentes. Também tem aquela que você não consegue estar no lugar com muitas pessoas. Exatamente. Aí mas você também não consegue ficar sozinha. Naquela época? Naquela época eu era tomada por medos. Medos, assim, inconscientes. Um medo, sabe? Aquela coisa do nosso cérebro reptiliano. É o medo. Na verdade, a agorafobia é isso, é medo, né? Mostrando que um risco iminente vai acontecer a qualquer momento. E trazendo a lógica, não existia nenhum risco, nenhum perigo. Entendi. Então, como somos frágeis, como a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Lógico. E eu falo principalmente para as mulheres, não sei nem se seria o momento, mas algo de um exemplo muito contundente, mulheres que procuram terapia porque
estão com alguma questão nos seus relacionamentos, Sim. que foram traídas, ou que a relação acabou, eu sempre mostro para elas o que essa experiência está te mostrando. Porque não é sobre a pessoa, não é sobre o homem, são sobre as suas carências, Sim. são sobre as suas feridas, as suas projeções, a sua transferência emocional. E aí eu também, que vivi uma situação de uma relação em que eu me diminuí para caber no mundo, Sim. porque nós mulheres, desde pequenininhas, e isso vem desde o patriarcado, temos que amar, e o ser amada parece que fica em segundo plano. Sempre você tem que amar Você o tem que outro, amar, sempre, amar, né? uma doação que não acaba nunca, Isso. e o amor tem que E a começar. energia vai embora, Vai né? embora. Você vai pro outro, Pro e outro. nunca pra você. E eu culpo o outro porque não está me satisfazendo, não está atendendo às minhas necessidades, quando é libertador, e eu me libertei com essa verdade. Quando eu paro de criar expectativas sobre situações, pessoas, eu estou trazendo para mim a autorresponsabilidade das minhas escolhas e da condução da minha vida. Sim. Porque ninguém tem obrigação de atender Sim. a minha necessidade. Às vezes aquela pessoa não tem nem recursos internos para Não poder... pode te dar não o que pode você dar quer. o que eu quero, porque nem ela Porque tem muito isso, né? Muito. Ah, mas é porque eu também não sou amado. Ele também, um exemplo, vamos falar assim, de um exemplo. relacionamento, Sim. né? Você deu um exemplo. Talvez ele não tenha recebido. Não recebeu, E ele e é o não que ele consegue sabe dar. É isso aí. E aí, de repente, esse homem, ele gosta muito da mulher, ele não sabe se expressar, ele não veio de uma família com diálogo, uma família Sim. com feridas, carrega em si sobre si próprio as próprias feridas que vão empilhando. Então, por isso que as relações ficam muito disfuncionais. Sim. Porque eu não me identifico nessa relação, eu não me sinto pertencente. Primeiro, temos que ser pertencentes a nós mesmas, porque pessoas vêm, pessoas vão, e quem vai permanecer com a gente somos nós. Somos nós. E aí eu vou aproveitar, já que você falou, não sei se é essa hora, porque eu criei Sim. umas pautazinhas para te perguntar. Sim. Aproveitando, aí depois eu volto ao que eu ia perguntar, já que a gente está falando de relacionamento, a gente fala Sim. muito hoje de relacionamento tóxico e abusivo, Sim, né? sim. Então, e a gente, quando está falando de mulher, está falando da saúde da mulher e está falando disso também. Sem Porque a dúvida. maioria das mulheres, algumas que não conseguem visualizar, se elas já podem estar já passando por um relacionamento tóxico Sim. e abusivo. Sim. Então, assim, quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo que a gente pode... O mais forte que eu posso dizer. E vou falar de uma experiência que eu vivi. Sim. Tá? É você querer sempre agradar o outro. É você carregar aquele sentimento de uma eterna culpa. Sim. Que eu sou a única responsável pela manutenção dessa relação. E aí, muitas vezes, eu não me manifesto, eu não deixo a minha fala, eu deixo a minha fala de lado. Você fala, o outro falou, é o que ele falou, que ele e tá falou. falado. E a mulher, ela vai se perdendo em todos os âmbitos. A mulher, ela tem que estar muito focada nela para que ela não fique disfuncional enquanto mãe e não deixe o casamento de lado. Ela não pode focar somente nela quando ela tem um filho, porque as renúncias vão acontecer inevitavelmente. Então, tudo é o equilíbrio. Vivemos num universo de dualidades. Né? Tudo é dualidade. Então, a grande questão é acharmos um ponto de equilíbrio nisso. E é para isso que a gente está aqui. Então, quando a mulher ela quer agradar muito, ela carrega essa culpa, o peso que tem que fazer, ela se desgasta. Para mim, já é o primeiro sinal. E isso já pode ser relacionado com as feridas emocionais. Sem dúvida. Por quê? Tipo uma ausência de um pai. Ela teve uma ausência de um pai, aí ela transfere essa para o paternidade para o relacionamento. Exatamente. E é o que eu falo, tanto para mulheres e alguns homens que na época que eu atendia, eu falava... função de mãe é função de mãe, função de pai é de pai, de esposa, de marido. Porque senão fica tudo muito disfuncional. Nada caminha. E aí as coisas elas não têm como darem certo. E aí traz para si o quê? O peso da culpa. A culpa é minha. Porque eu escutei, né, um exemplo. A mulher, a moça, escutou da mãe o tempo todo que ela não sabia fazer nada, que ela não prestava para nada. Sim. Ou que quantas crianças não falam, eu não pedi para nascer, porque vem os pais brigando. Sim. E aí acham Briga que... achando que é por causa da criança. Da criança. Questões financeiras, educação. Então, qual é a criança que vai se sentir pertencente? Não. E aí ela vai carregando essa ferida, ela sem saber inconscientemente, ela vai atrair homens iguais ao pai. Sim. Então, eu ia até falar com relação a isso, dessas coisas assim, de marido é marido, mulher é mulher, não é pai, não é mãe. Não é mãe, exatamente. E quando a gente fala muito disso, né, a gente já falou, acho que na live que a gente fez, a gente falou sobre isso.
a mulher que coloca no homem essa questão do pai, né? E a que tem mesma que coisa paternar. porque, na verdade, não, fugiu a pergunta aqui, desculpa. Vamos lá. Vou refazer a pergunta que eu acho que é mais fácil. A questão do você procurar alguém próximo ao seu pai e à sua mãe. Sim, muito. Acontece Fulano é demais. muito parecido com a minha mãe. Fulano é muito parecido com meu pai. Exatamente. Né? Ah, mas é igualzinho meu pai. E aí... Esse ato é inconsciente. Inconsciente. Completamente inconsciente. E como trabalhar isso, né? Trabalhar primeiro reconhecendo a ancestralidade, a sua origem, os movimentos da sua família, a constelação familiar é excelente. Ajuda pra isso. Muita coisa. Saber o que ela quer. Porque se ela tem uma baixíssima autoestima, ela não vai saber ser uma mulher para selecionar o seu parceiro, o seu namorado. Sim. Então, qualquer homem, e inconscientemente vai atrair com aquelas características. Qualquer homem que vier, tá bom, porque eu não me amo, eu acho que eu não mereço. E aí eu tenho a ferida da rejeição. Então, por eu ter medo de ficar sozinha, eu tenho que me sujeitar a qualquer relacionamento, seja ele tóxico, abusivo, pra não sem ficar troca, sozinha, para não né? ficar sozinha. Sim. A grande questão que eu tenho visto, Catarina, nas mulheres, é elas confundirem a solidão com a solitude. A gente até falou no episódios anteriores aí que falamos sobre isso, essa questão da solidão e da solitude, né? Porque foi até com o Júlio, né? Que foi os 2 episódios atrás. Com relação a isso, a mulher, ela para não ficar sozinha, ela fica com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, infeliz e promove uma infelicidade na relação com esse homem. Porque esse homem pode estar vibrando numa outra frequência, ou ela sempre vai achar que está faltando, e não existem conexões. Na verdade, as pessoas, a às gente vezes, teimam naquele relacionamento. Teimosia. Exatamente. Ah, eu tô ficando velha, não vou arrumar outra pessoa, não tem quem me aguente. Exatamente. Tipo assim. Eu amo tipo assim, não confia naquele parceiro, mas continua com ele para não ficar sozinha, achando que não tem capacidade de arrumar outra pessoa. E geram umas crenças, assim, nós... Lembrei agora de um detalhe que tem tudo a ver com essa situação. Minha mãe, 84 anos, veio de uma outra criação, uma outra realidade. Eu cresci ouvindo a minha mãe para justificar a infelicidade do casamento dela. Ruim com ele, pior sem ele. Ui, meu Deus, essa frase é terrível. É terrível. É muito antiga antiga. Né? E olha como isso gerou crença em mim. Isso gerou uma crença. Ah, olha. Gerou uma crença. Por quê? Porque eu já carregava algumas feridas. Ferida de rejeição, ferida de desamor. Sim. Então, aquilo é como se viesse assim, bom, vou alimentar esse sentimento. Minha mãe falou, tá falado. Tá falado. Então, eu não posso escolher, eu não posso me perceber, eu não posso colocar para outra pessoa o que eu quero, alinhar as expectativas, que eu acho que é muito importante. Porque pessoas, elas só vão ter conexões, principalmente com o respeito que o outro tem a dar e receber, a incrível troca. Isso. Porque senão fica completamente desequilibrada a situação. Então, essa crença dos antigos, daqueles que não tiveram oportunidade do autoconhecimento, ou que vieram reproduzindo e repetindo um padrão de quem veio antes, isso daí só é quebrado quando uma parte, no caso, posso me considerar, não tenho filhos, provavelmente não os terei, não sei, mas... isso foi quebrado em mim. Se não tivesse sido quebrado em mim, isso ia ser reproduzido para a minha geração futura. É uma troca. Vai passando de um para o outro. E aí, qual é a dica, um conselho que você dá para as mulheres que vivem, de repente, que conseguem ver que estão num relacionamento tóxico para sair? Primeiro passo é olhar para dentro de si e acessar o amor próprio. Porque quando ela consegue identificar, peraí, eu preciso me amar, eu estou amando essa pessoa acima de tudo. Eu estou negando a mim mesma, os meus valores. Quantas mulheres negam valores pessoais muito enraizados para satisfazer o outro? É um sinal muito grande também de identificação de uma relação tóxica. Então, ela precisa se amar, ela precisa se acolher. O autoacolhimento é o primeiro passo para o amor próprio. Eu preciso acolher as minhas dores, as minhas carências. Eu tenho que identificar que eu sou carente, que eu estou agindo como uma criança, e aí entra a questão da criança interior ferida. Então, eu preciso identificar se o meu comportamento hoje de uma mulher é infantil. E por que é infantil?
Por que eu estou projetando no homem a paternidade que eu não tive? Porque o pessoal Então, tá fala muito tudo dessa questão ligado. da criança interior, né? Sim. Desculpa até cortar, mas é porque você estava Não, falando tem tudo pra... a ver. Que vamos trabalhar a criança A interior. criança interior, que todos Seria nós temos. isso, a pirraça, Isso, pirraça, as atitudes. aqui não pode ouvir não, que tem que ser do jeito que ela quer. Então, a criança mimada. Por que existem adultos, eu falo adultos, gênero homem e mulher? Mimados. Né? Sim. Que você, numa conversa amistosa, você está dando um feedback. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma negativa. E aí já não é só em relacionamento, pessoal, em qualquer tudo, coisa. Trabalho. Vou dar um exemplo. Se hoje eu der uma negativa, talvez, por algum cliente... Sim. Que é sério, porque assim, a gente está dentro de uma empresa. Claro. E a gente não vai agradar a todos. Impossível. Se eu der uma negativa, talvez aquela pessoa não aceite. Não aceite. Talvez seja uma situação dessa. Porque fere interior. Isso aí. Exatamente. Legal. É bom a gente trazer um exemplo desse para o nosso dia a dia da empresa que é também, super né? comum nas nossas relações interpessoais. Isso né? Nas amizades. Quantas amizades se acabam porque também tudo é a forma como a gente fala. Isso. Tudo é a isso forma. também é muito importante, é muito né? importante. Se você fala direito e o outro não consegue ouvir, é uma coisa. É uma coisa, exatamente. Quando você também não fala direito e é muito agressiva, a palavra também, a forma. Exatamente. Hoje em dia a gente fala muito do WhatsApp, né? Se a gente não tem cuidado no escrever... Mensagem às é vezes, complicadíssimo. depois da mensagem, às vezes você bota no 2.0 para ouvir rápido, a voz da pessoa tá diferente do que tá no 1. Não, fora que a nossa mente está em outros lugares. Exato. Então, até a gente precisa praticar e exercer essa escuta. A escuta, verdade. a gente precisa escutar, né? Não é à toa que temos 2 ouvidos. Isso. Então, é o falar menos. Sim, mas escuta primeiro, até para poder assimilar. E uma coisa muito interessante, né, trazendo para essa questão holística, já parou para pensar por que a nossa boca está acima do coração? Assim, uma pergunta que eu faço para você. Olha que legal, gente. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Pois é. Você já parou para pensar? Olha que engraçado. Por que a nossa construção eu não sei corporal... essa resposta, não confesso. sabe? Porque ela, na verdade, ela tá um pouco separada também, né? É, exatamente. É como se ela estivesse separada do corpo. Porque aqui está a minha assim, emoção Sim. e aqui ela pode também estar a minha emoção disfuncional, também. a minha razão, o meu equilíbrio. Por quê? Aqui nós temos os 7 principais chakras. Né? Que são os centros energéticos. O chakra cardíaco é o centro do amor, das relações, do meu amor próprio. Então, tudo que passa aqui, a energia que flui no meu coração, ela vai para o laríngeo. O laríngeo é o chakra responsável pela minha comunicação. Sim. Ou seja, e isso também é algo bíblico, né? O que está cheio, o que o coração está cheio, sai pela boca. Isso. Então, se aqui no meu coração, os sentimentos, a energia não está legal, eu estou vibrando raiva, eu estou despejando o meu lixo emocional, vai sair. Então, por quê? Vamos sentir o nosso coração primeiro, vamos perceber. Caramba, eu não tô legal, então não é o momento de eu falar. Sim. Porque eu sei se eu falar agora, eu vou colocar tudo a perder. Então não é à toa, que senão a boca estaria aqui e o coração acima. Legal. Então tem muito boa essa relação. Conexão. Agora, uma das coisas que, assim, por exemplo, chega um cliente, né? Eu tenho raiva, eu tô com raiva daquilo. Uma das coisas que eu tenho um cuidado, talvez, não tratar a raiva rápido, tratar a emoção. Porque dependendo do floral, a raiva vai vir para fora aí já de uma viu. maneira que vai machucar o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Quando a gente fala do processo, né, de terapeuta, né? Sim. Uma das coisas que eu falo bastante, né? Eu falo pra caramba. Sempre falei, ainda bem que tem amigos que gostam, pelo menos, do que eu falo. E é o que eu digo, eu falo, mas eu falo com conteúdo e eu converso. Eu deixo o outro falar, mas tem gente que não deixa. Mas vamos lá. E aí, a questão do falar muito, a questão de eu ser terapeuta, me ajudou muito nisso. Porque eu precisei trabalhar isso também, de ouvir mais. Ouvir mais. São as habilidades que a gente precisa construir. São coisas que a gente identifica. Num processo terapêutico que eu vim fazendo, eu verificava que eu precisava ouvir mais o outro. E hoje eu sei que um dos passos que foi de ir ser terapeuta, né, para ser, foi aprender a ouvir o outro também. Exatamente. E é o que eu faço. Apesar de conversar, porque eu digo que não é um atendimento só para ouvir. Que tem gente que tem problema com psicólogo, né? Não, eu não vou psicólogo, porque o psicólogo só fala, ou eu falo, ele não fala nada para mim, ou ele só fala e eu não... Estigmas. Não, Então, assim, as pessoas criaram uma crença de que psicólogo não presta. Eu tiro isso aqui a todo momento, porque eu acho que, assim, eu gosto de trabalhar
paralela ao psicólogo, né? Sim, claro. Com complemento, né? Que é a terapia complementar. E essa questão é muito forte nas pessoas, né? Então, muito. quando eu vim vendo o meu processo, eu vi que a terapia ia me ajudar. Sim. Então, voltando, como eu converso, que eu falo que meu atendimento é uma conversa, eu converso, mas eu ouço o que a pessoa está me falando, né? A gente precisa criar esse rapport, né? Exato, né? Muito Porque a gente importante. aprende com isso. Sim. E aí, falando, né, dessa questão de sair dos relacionamentos, te pedi para falar um pouco sobre o amor próprio e a autoestima. Sim, porque claro. foi exatamente esse ponto que você deu Foi o de start. a dica, né, para a mulher sair de um relacionamento Sim. tóxico, né? Falando sobre, então assim, como que eles dois podem estar te ajudando a sair de um processo, né? De um uma luto, crise, de uma crise, pra tudo, pra digamos. autoestima, o que a autoestima e o que o processo de amor próprio Amor vai te próprio. ajudar Sim. a sair de qualquer situação. Sim, né? sim. Inicialmente, se você puder falar nessa situação do relacionamento tóxico, porque a gente Claro. falou, porque a mulher precisa ter, né? Sim. Esse amor próprio, essa Ela autoestima para ela precisa se olhar. conseguir sair. Exatamente, né? Mas aí que exatamente. você fale um pouquinho pra gente. Claro. Essa questão do amor próprio, de observar o amor próprio e através do processo de autoconhecimento, que o autoconhecimento é um processo contínuo. Ou a gente se abre para esse processo, ou a gente simplesmente deixa a vida correr de forma disfuncional. Tudo na vida é escolha. E essa escolha de eu escolho agora procurar uma via para me amar, eu escolho agora uma via para eu me conhecer. Né? Tem pessoas que elas estão predispostas, mas não sabem como vai começar. Sim. Mas se já existe essa predisposição, é o que eu sempre falo, né? Diante de uma mulher, no atendimento terapêutico, fala, olha, você já venceu 50% da caminhada. Muito bom. E olha que esses 50% restantes é uma jornada. E a gente precisa entender que essa jornada ela vai começar quando eu identifico as minhas dores, quando eu decido dar um basta nessa dor. Eu dou um basta em ter o meu sentimento subjugado, eu dou um basta de receber migalhas. Eu não consigo enxergar o meu tamanho. Então, para quem não sabe o que receber quer... migalhas foi ótimo. Né? É uma associação muito boa, É uma né? decisão, peraí. E aí, o que Eu vai... mereço receber tão eu pouco, mereço. olhando e isso. E o que vai suprir? Né? É a mulher que entende que ruim com ele, pior sem ele. Então, tá aceitando migalha. E aí, quando ela decide, embora ela pode não saber como começar, mas internamente começou com uma decisão. Eu decido agora mudar esse jogo. Eu decido olhar para mim. Porque isso vem desde o patriarcado, né, Cataria? Onde o homem ele foi detentor de todo o poder nas relações políticas, sociais, econômicas. Até hoje existe essa questão da mulher, ela quer o lugar dela, ela não quer o lugar de ninguém, ela não quer competir com ninguém. Ela simplesmente quer se sentir capaz. Exato. E se a vida toda ela escutou que ela não é capaz, que ela carrega em si as crenças limitantes, então o autoconhecimento é um processo doloroso, tá? Eu não costumo fazer disso uma coisa, um mar de rosas, não. É libertador, mas como tudo na vida tem um preço. Isso. Eu vou pagar um preço de sofrer, entre aspas, porque eu tô acessando as minhas sombras, eu tô acessando as minhas dores, e aí eu vou buscar ajuda. Sim. Né? Tem pessoas que... A mulher que não sai sozinha. Eu sempre falo, aprenda a sair sozinha. A gente falou sobre isso no Vai para uma anterior, eu lembrei de praia. Porque você sai sozinha bastante. Tudo. Viajo sozinha. Aos Os meus 40 anos, eu passei 20 dias no Nordeste. Olha e isso, é muito bizarro para algumas pessoas. E se eu não tiver em mim uma boa companhia... Será que eu vou ser boa companhia para alguém? Com certeza. Então, é o processo mais de uma se vez amar. a questão da solitude e solidão. E solidão. Se você não consegue estar com você e não tem esse amor próprio, você não consegue ficar sozinho. Não consegue. E a solitude, ela traz tantos benefícios. Ela traz a paz. Que não está na mão de ninguém. A paz, ela é minha responsabilidade, é sua responsabilidade cultivar a sua paz. E aí, quando eu entrego isso de bandeja, olha, aqui está minha paz, Catarina. Eu não sei se a Catarina... Entregou pra mim, né? O que a Catarina vai fazer com a minha paz? Mas eu não sei como é que ela cuida da paz dela. Então, não se trata de uma relação de confiança ou não. Se trata de questões personalíssimas. Sim. A paz é personalíssima. O amor próprio, como o próprio nome já diz, é personalíssimo. Isso. Então, esse processo começa a eu olhar
para tudo que está acontecendo na minha vida. Se tiver um caos, eu tenho que ter a coragem, que o processo terapêutico é corajoso, é um processo que requer coragem, para eu poder acessar a minha história, aquilo que aconteceu na minha vida, que eu não tinha consciência para entender, mas hoje eu estou vivendo um outro momento. Então, é desabrochar. Desabrochar que eu sou capaz, desabrochar que eu não preciso que A nem B valide o meu caminho ou diga o que eu devo ou não fazer. É claro que algumas opiniões, em alguns momentos, de pessoas que amamos, que a gente sabe que querem o nosso bem, que a gente precisa ter muito cuidado também com tudo que a gente compartilha, né? Sim, Porque é por isso que eu preciso ter muita convicção Isso. do que eu quero, de quem eu sou, e é uma busca. Então, isso tudo começa quando eu decido. Eu decido pedir ajuda. Eu decido fazer diferente. Eu não posso esperar resultados diferentes com as mesmas ações. No caso dessa mulher da relação tóxica e abusiva. Sim. Ela não sabia sair sozinha. Ela não sabia fazer nada. Então, agora, a duras penas, eu vou identificar o que eu gosto. Então, é um tempo reservado para si. E isso é para a vida de relacionamento pessoal, profissional, espiritual. Sim. Eu tenho que me sentir pertencente ao Criador, Muito bom. ao universo, que seja. Então, deixa eu te fazer... Agora vamos pular um pouquinho, Vamos. né? Porque senão daqui a pouco a gente fica aqui. muito a gente assunto, vai ficar, né? A gente vai ficar Te deixa e pra tem outro muito podcast. mais. Eu queria saber, né, da yoga. Eu acompanho você sempre tá lá fazendo seus exercícios. Sim. É uma prática que eu amei. Eu tenho um amigo que ele Já teve brinca e diz assim, experiência? já tive Legal. aula, tem um professor os professores, né, que eu admiro, né, que eu quero voltar. Sim, Eu ainda não isso. consegui voltar por conta de horário, por Sim. causa das aulas, dos horários das aulas. E Mas deixa no seu radar. não militar. E assim, eu brinquei na época, um amigo falou assim: não sei como você vai conseguir. Porque você vai ter que ficar calada, olha aí, né? A crença que as pessoas têm de mim também, né? Exatamente. Porque as pessoas têm a Aqui crença. fala. Falei, gente, olha, as aulas eram maravilhosas e eu consegui identificar que foi um momento de muito foco para mim. Olha. Hoje eu mudei de esporte, né? Na verdade, saí da yoga e fui pro tênis. Olha. Que também é um esporte que precisa de foco, de concentração. Sim. Não sou a jogadora expert, mas estou ali treinando, que eu acho que é bom, né? E é o que me ajuda. Quando eu falo de foco, é um esporte que é individual, né, Flávia? Por mais que a yoga ela seja dentro de uma sala com várias pessoas, você está sozinha. É conexão com a sua mente e o seu corpo. Isso. E por mais que seja um esporte, o tênis seja um esporte rápido, você tem que focar naquilo ali. Exatamente. Senão Ali você está não fazendo o consegue... seu mindfulness o meu, também. Exato. É o meu foco, né? Ali. E eu digo, se eu pudesse, eu jogava todos os dias. Olha, que legal. E também tem que respeitar a tua identificação. Exatamente. Não é o certo ou o errado. É aquilo que você se identifica, que faz sentido para você. E assim, como é rápido, é ágil, acho que eu saio de lá, assim, eu chego a voltar na nuvem, Leve. sabe? E a yoga fazia isso comigo também. Maravilhoso. Eu sou muito suspeita E agora, aí, né? pra hoje falar. eu vi que você fez esse... Eu quis falar um pouco para fazer uma associação de esportes totalmente diferente, que me fizeram muito bem. Claro. Porque yoga não é um esporte, é uma prática. É uma prática. Até falar certo, porque senão podem até dizer Sim, assim, uma cadaria é uma louca. prática. Mas, é uma filosofia de vida isso, também. e assim, o que te levou à formação? E aí eu te pergunto, quando falo de formação, você hoje pode dar aula? Sim. A minha formação Olha, é justamente que para dar delícia. aula. E a minha proposta agora com o yoga, assim, vou começar então, Sim. como é que o yoga surgiu na minha vida. Como surgiu na sua vida isso? No momento mais caótico da minha vida. Em 2009, eu estava licenciada, fui bancária e fiquei quase 5 anos licenciada. Completamente destruída emocionalmente. Estresse emocional. 42 quilos. Sempre fui biotipo magro, mas você imagina, aos 42 quilos, visivelmente doente. E aí, na academia tinha aula de yoga. E me identifiquei muito com a instrutora que fez a minha formação. Legal. Tenho um amor muito grande por ela, Bacana. pela Débora Regufe. E ela falava, você já fez yoga? E eu, assim, à base de Rivotril, Imagino. antidepressivo, né? A mente extremamente acelerada. Quando eu vi aquela proposta do silêncio, porque eu nunca fui de falar, eu até falo, mas não sou, assim, a pessoa mais comunicativa. Sim. Eu sou meio corujinha primeiro. Eu observo. Observa. Observa. Mas depois conversa pra caramba. Fala dessa. E aí, naquele momento, para mim, foi uma tortura muito grande. E olha como é que entra a questão do olhar de compaixão
dela comigo. Ela nunca desistiu de mim. Legal. Eu não consegui praticar, para eu ficar com os olhos fechados, para prestar atenção na minha respiração, que são os pranayamas, que trazem conexão com o corpo e mente, diminui os níveis de cortisol, de estresse, de ansiedade. Então, foi muito desafiador. Eu falei, Débora, não é para mim. Entrei pro fisiculturismo depois. Olha. Eu sou a metamorfose ambulante de Raul Seixas. Legal. E ali ficou, mas foi uma experiência bem bacana. Passaram uns anos e as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E aí, antes da pandemia, do nada, né, ela me mandou uma mensagem. Onde é que você tá? Que ela não dava mais aula na academia, eu já não estava mais naquela academia. Ela, olha, eu tô dando aula no Grajaú, vê se você vem. Pô, vou. Aí comecei a fazer aula com ela. Ela saiu desse estúdio, foi para Tijuca, o que ficou inviável, fiz online, dei uma pausa. Só que quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento, de cura interior, eu fiz uma conexão com 2009. Eu lembrei Do momento que você do momento que eu estava. E aí comecei a entender melhor por quê. Eu não tinha a mesma consciência de 2009. Lógico. A minha mente expandiu, acontecimentos vieram e que me proporcionaram essa bênção do autoconhecimento que eu Bacana. falo. Em cima de uma dor, que seja em cima de uma dor, a gente tem a decisão e a escolha de mudar. Então, ela falou, olha, vou ter uma formação, tal, faz sentido para você? Falei, caramba, tempo, horário, como vai ser? Então, deixei as desculpas, né? Porque aquele que é bom em dar desculpa é ruim para tudo. Verdade, Então, verdade. eu deixei as desculpas, dei meu jeito e foram 9 meses de formação, onde eu trabalhei muito o meu corpo, porque eu carregava uma crença do fisiculturismo. Muitas lesões no meu corpo, joelho, uma hérnia na cervical, Sim. musculatura muito rígida. Hoje eu tô magrinha com o meu corpo de novo, mas eu já competi. Então, eu Ah, tive é? muitas... Competi. Gente, Eu por fui isso que você é fortona. sarada, né? Não, que você é sarada a gente sabe. Mas era muito forte, músculo. Ah, é? Então, tive muitos desafios com Olha. flexibilidade. E eu comecei a entender que tudo que reflete no meu corpo tá ligado com a minha Sim, emoção. sim. Eu comecei a flexibilizar o meu corpo. Quando eu flexibilizo o meu corpo, a minha mente está dizendo sim para eu ser flexível comigo, para eu ser flexível com as circunstâncias, com as pessoas. Problema no o trapézio muito rígido. E ela sempre falava, você não precisa carregar o mundo nas costas. A vida é sobre ter leveza nos momentos de dificuldade. Olha. Então, é uma filosofia que tem códigos de ética. Então, o que eu Isso. coloquei assim no meu coração no final dessa formação? Eu vou trabalhar com mulheres, né, que eu já trabalho, Isso. com mulheres que elas precisam desconstruir esse estigma de que yoga é só para as saradas, as flexíveis, Sim. as jovenzinhas, as belíssimas do Instagram. E Sim. comecei a dar aulas gratuitas para as mulheres de todas as idades. Gente, que principalmente espetáculo. Yoga para todas, né? Que é Aonde esse ainda tá projeto. dando aula? Eu estou fazendo online no momento, mas eu estou vendo um espaço para poder trazer essas mulheres. Olha Para elas isso. terem uma qualidade de vida, se autoconhecerem, amarem os seus corpos, honrarem os seus corpos. Eu Você posso ser convidadíssima. uma das certeza, convidadas. Com certeza. Porque de repente eu posso voltar, né, aos poucos, Já é um dependendo bom do motivo. horário. Olha a sincronicidade aí, viu? Olha, se você quer, ó, segue a Flávia. Isso aí, já é. botamos o arroba dela, bota aqui de novo o arroba pra ficar já por dentro. E se tiver interesse já, né, das técnicas e tudo mais. E por que essas mulheres elas vão achar que elas não estão mais na idade? Ou que elas Sim, não têm é. corpos para isso? Então, assim, até é engraçado quando você fala disso, é ver crença mesmo, né? Porque, assim, um outro esporte que eu gosto... tive que quebrar as minhas crenças. E que eu gostaria era capoeira. Oh, que maravilha. Eu já fiz capoeira Mas então, com 18 eu anos. não, né? Meu esposo já, mas eu não. E assim, eu queria, e eu carrego até hoje uma crença que eu não vou ser magro o suficiente para jogar capoeira. Eu, quando joguei capoeira, tinham mulheres maravilhosas que jogavam super bem, até com sobrepeso. Que não é o teu caso mas assim, hoje. não, hoje eu não sei se eu iria, sabe? Mas eu acho lindo. Mas a yoga, eu pensava também que eu não iria conseguir, porque eu não era... Eu carregava uma crença. Até aí, né? Aí, depois que eu fui, eu consegui. Óbvio que eu não consegui fazer nenhum pranayama perfeito. Claro! Mas o que conseguia. É perfeito? Mas assim... É aquilo que você se propõe a fazer o seu melhor. Com certeza, isso mas é perfeito. Mas ao sol eu já conseguia fazer direitinho. Então... E a gente precisa se descobrir. Isso, eu tenho que voltar agora, né? Porque eu acho que as técnicas, elas acabam não saindo da gente, mas era
muito bom. Fiz durante a pandemia também online. Sim. Então, Que foi com muito ambos os necessário. professores, fiz com uma colega que trabalhou comigo que também mudou, né? Sim. E que também é instrutora de yoga, ela fazia online ao vivo para as Legal. pessoas na pandemia e fiz práticas com ela. É muito então, legal. assim. Tô com um projeto em fazer na muito Floresta da gostoso. Tijuca, na Ai, Reserva Flávia, do que Grajaú, delícia, Conexão. maravilhoso. E aí eu vou trazer todo esse acolhimento. Traz esses projetos para cá Com pra gente certeza. divulgar. Então, aí vamos falar sobre, assim, para você fazer uma observação sobre Sim. os cursos e suas mentorias. Ok, que você sim. faz mentoria para mulheres. Para mulheres, Se chegar isso. um homem hoje e dizer eu quero fazer uma mentoria, você não faz. Não faço, não Então tá. faço. Então, é focado para as mulheres. Mas e Isso. você que é homem e que sabe que a sua mulher, ou sua irmã, ou sua filha, Exatamente. ou algum parente precisa... Aqui, Flávia fazendo mentorias e técnicas terapêuticas para mulheres. Com certeza. Mas atendimento você faz com homem ou também não? Não mais. Também não não. mais. Ok. Tanto atendimento presencial Legal. quanto as mentorias, até mesmo os 2 e-books que eu lancei também são Focado voltados. em mulheres. Isso. É engraçado, porque nos episódios anteriores a gente teve aqui o contato com o Júlio, né? Sim. E ele tem um projeto para homens. Sim. Não que ele não atenda mulheres, mas é legal. A gente está legal. trazendo agora o projeto para Sim, mulheres também, sim. porque a gente mostra que cada um olha para o lado que é necessário e que está Claro. tendo um acolhimento, Exatamente. uma E a visão gente precisa nesse sentido. trocar essa energia. A gente Isso. sabe da energia feminina, da energia masculina. Então, é acessar esse nosso sagrado. Isso, perfeito. Acessar essa força, esse poder interior, porque foi dado às mulheres a capacidade de procriar. E eu também tive que vencer uma barreira de um momento que eu tinha muita frustração em não ter sido mãe. E isso, graças a Deus, foi curado, que foi motivo de muitas dores para mim. Quando eu tive que entender que eu gero projetos. Eu gero vidas, né? Gero amor próprio. Isso. Então, eu tô com filhas abertas aí, É sabe? verdade, isso é espalhadas. verdade. Isso é muito bom. Então, eu tive que desmistificar um pouco aquela coisa de gerar. De ter que gerar. Do barrigão e tudo lindo. Ok, Sim. isso é super válido. Sim. Mas eu posso gerar vidas. Vida de amor próprio, vida de Perfeito. projetos, vida de integração, vida de resgate mesmo, Muito né? bom. Cada uma de nós tem algo para resgatar dentro de si. Legal. Então, fala um pouquinho sobre o curso e a O curso, mentoria. vamos lá. Isso. Inicialmente, eu estou com 2 e-books. Sim. Que é o resgate da deusa interior. A gente precisa entender que somos deusas poderosas, que temos essa energia da criatividade, né, no nosso chakra aqui sexual. Sim. É a energia da criação. Né? Criar o quê? Criar tudo o que eu quiser. Com um benefício não somente próprio, mas em prol de um todo. Né? E no meu trabalho, como eu alcanço mulheres, então é que essas mulheres também entendam que elas são deusas. Legal. Que elas têm uma essência divina, assim como todos têm. Mas a mulher, ela tem essa coisa especial, né? Isso, da criação. E o outro e-book é Florescer Após a Tempestade. Nossa, nomes fortes. Nomes né? fortes, Muito bom. exatamente. E tudo isso foi baseado nas minhas experiências. Sim. E hoje eu sou muito grata a Deus Muito por todas bacana. as experiências que eu tive. Foi difícil entender isso. Agradecer os personagens que fizeram parte da minha vida e que eles foram instrumentos de aprendizado. Bacana, Então, muito eu bom. saio do lugar de vítima, eu me coloco no lugar de... Sou eu que tenho que estar no controle da minha vida, porque não controlamos absolutamente nada. Né? Mas eu preciso controlar o que eu quero, controlar as minhas emoções. Então, a cura também vem a partir daí. E o curso também voltado, dezembro, já está tudo estruturado, já vou estar lançando que esse legal. curso de Empodere-se. Olha, Né? que O bacana. Empodere-se. A mulher, ela se empoderar do que ela acha que tem que ser, que ela merece. Então, trabalha autoestima, amor próprio, cura da criança interior e uma série de outras coisas que envolvem, né, as nossas emoções. A mulher entender a ciclicidade dela. Sim. Eu também precisei entender que nós somos cíclicas e os homens precisam entender isso. Que assim como a lua, nós temos as nossas fases internas. Legal. Fase de recolhimento, fase de ação. Você mesmo pode se observar. Sim, sim. Nossa, tem época que eu tô mais proativa. Observo, total. Tem época que eu tô mais caladinha e às vezes o homem não entende. Mas o que você tem? Não, me deixa quietinha. Acham que é TPM. Que é TPM, nem sempre é nem TPM. sempre. Pode ser a lua. Pode ser a lua, exatamente. Tanto a mulher, Isso, né? Pra isso. ela dar a luz. Isso. Enquanto a lua não vira, ela não vira, vai parir. não dá a luz. É isso aí. Ela não Verdade, vai dar luz. Isso mesmo. Então, e esse curso vai ser lançado em dezembro. E a mentoria
trabalho com mentoria individual e mentoria em grupo. Por que eu acho muito bacana também essa proposta da mentoria em grupo? Pela conexão. Às vezes a mulher ela não entende que esse universo é tão amplo de desafios, de dores. E quando ela se comunica com uma eventual dor que outra mulher também está ali compartilhando, isso vai gerar sororidade, empatia, acolhimento. Porque também não existe eu querer acolher tudo e a todos se eu não me acolho. Então a gente vai trabalhando em nós, a gente vai ajudando a outra a poder observar os seus processos, a trabalhar a paciência, a resiliência, enfim, bastante coisa legal. Muito bom. E essas, assim, quando fala do curso ou da mentoria, você usa essas técnicas que você trabalha no atendimento ou não? Eu faço uma abordagem, né? Algumas técnicas eu não tenho como, tipo barras de axis, que são tem que técnicas estar próximo da pessoa, isso. Exatamente. Mas você pode usar Mas o eu trago mindfulness. constelação, mindfulness, trago os pranayamas, que são técnicas de respiração que vêm da cultura, né, do yoga. Então, tudo é autoconhecimento. Né? Tudo que leva ao autoconhecimento, eu faço essas abordagens. Porque, inevitavelmente, cada mulher ela vai se identificar com uma determinada questão que determinada técnica atua de forma mais pontual. Então, todas, na verdade, trabalham todas autoconhecimento. Isso. E qual os benefícios que você acha que elas vão estar recebendo ao fazer, né? O curso, ou essa a mentoria, isso. É autoconhecimento. É descortinar um mundo que até então elas acreditavam ser delas. Elas observarem que elas viviam em um espaço muito pequeno. Elas mesmas não se permitiram, né, crescer. Que temos os nossos autossabotadores. Sim. E no autoconhecimento a gente quebra esses autossabotadores. Daquilo que eu ouvi, das minhas crenças limitantes. Eu reprogramo a minha mente. Consequentemente, quando eu reprogramo a minha mente, eu estou reprogramando as minhas emoções. Porque existe uma congruência, é fato. Eu não tenho como pensar de uma forma positiva e sentir algo negativo. Sim. Isso tudo está interligado. E aí as mudanças, elas vão acontecendo, as chaves vão virando, ela já não começa a aceitar mais coisas que ela entende que não são para elas, entendeu? E isso é muito legal. Muito eu bom. vibro muito, sabe? Muito com a conquista, com o caminhar de cada uma, porque eu tô caminhando também. Muito bom. E assim, Flávia, hoje, né? Qual o propósito da Flávia, por mais que você tenha falado aí que é das mulheres e tudo, qual o propósito da Flávia em estar proporcionando isso para as mulheres? Meu maior propósito, assim, entre tantos, né? Sim. Eu posso dizer que o mais forte é acessarmos a nossa potencialidade divina. Acessar que Deus já nos deu tudo. A espiritualidade, o universo. É como se fossem prateleiras. Tá tudo disponível pra gente. Mas eu, muitas vezes, posso acreditar que isso aqui não é pra mim. Sim. Eu posso achar que isso tá muito distante da minha realidade. E o que é a realidade? Muito bom. É uma realidade que eu crio, que eu construo a partir dos meus valores, daquilo que eu olho para dentro de mim, não olho para ninguém, eu estou olhando para mim. A partir do momento que eu olho para mim, eu consigo ver a potencialidade do outro, paro de comparar, e eu não vou invejar, eu vou querer que todo mundo cresça junto, para que a gente tenha até um mundo melhor, né? Não somos responsáveis pela mudança, mas a pequena mudança que cada uma de nós, você com o seu trabalho, eu com o meu trabalho, enfim, todos nós somos importantes e entender essa unicidade. Acho que é o meu maior propósito. É uma coisa que a gente até fala bastante aqui, né? Essa questão até a frase inspiradora, é frase autoral, né? Frase autoral, na verdade. Tipo assim, a prosperidade do cliente é a nossa prosperidade. Que o nosso objetivo é esse. É ver o crescimento de vocês, é você passar de um atendimento, é estar numa mentoria, fazer um curso, e etc, etc. E aí crescer cada vez mais e prosperar. E é isso o nosso objetivo aqui também, né? Que bom, que então, bom. Olha, queria lhe dar essa lembrança. Mimo! Que é o nosso brinde aqui. Que essa árvore, que esse curso que está aí, né? Frutos, muitos para frutos. nascer, que ele dê muitos frutos, Obrigada, que você possa alcançar muitas mulheres, muitas mulheres sejam que possam, né, conseguir cuidar das suas emoções, do seu o amor próprio, com as suas técnicas, com os seus atendimentos, com tudo mais, com a minha experiência, principalmente. Exatamente, né, que isso é muito importante. Eu fico muito grata pelo carinho, pela oportunidade. Tenho certeza que cada uma que participar, ouvindo, né, vendo esse podcast,
que serão tocadas também. E a recíproca é verdadeira, que vocês também cresçam, que a Trulli cresça, que o podcast seja um canal realmente de muito alcance para as pessoas. Com tantas coisas diferentes, né, que vocês têm trazido aqui, são de contribuição. Então, minha eterna gratidão, querida. Obrigada mesmo. Bom, a gente já fez o ping-pong uma vez. Você quer fazer de novo? Vambora! Então vamos fazer o ping-pong pra gente encerrar o nosso episódio. Vamos. Família. A base. A Flávia profissional. Acolhedora. A Flávia empreendedora. Hoje ela já está em outro patamar. Já estou em outro patamar. Me desafiando todos os dias. Com estudos. Buscando cada vez mais conhecimento. A Flávia professora de yoga. Flávia professora de yoga. Ela tem um acolhimento, mas ela tem algo de muito especial que eu vejo, que é trazer a consciência para cada mulher da potencialidade que ela tem. Bacana. Deus. Tudo. Começo é o meio, é o fim. Já sei que o seu curso já está aí, que era um sonho seu. Sim, mas sim. E um sonho que você ainda não realizou? Palestrar. Você já falou sobre isso. Mas para um grande público, exatamente. Bacana. Exatamente. É bem legal. Eu tenho essa vontade, eu já vislumbro isso, eu já faço as minhas mentalizações, eu já cocriei isso. Mentalizar já está caminhada. Mentalizando já está fazendo, né, Flávia? Já. E sinto que isso já existe. Muito bom. Né? No mundo quântico isso aí já existe. Te agradeço muito a participação. Gratidão é minha, querida. Eu acho que a gente conseguiu levar para mulheres essa importância do autocuidado, de olhar para dentro de si, se cuidar, se amar, se respeitar, se aceitar, aprender a dizer não. Com certeza, isso é muito importante. Cuidar daquilo e fazer aquilo que gosta, que isso é muito importante também, né? A nossa vida tem que fazer sentido para quem? É verdade. Pra gente. Agradeço o seu tempo de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Gratidão mesmo. Que bom. Você que ficou conosco até aqui, siga as nossas redes sociais, aqui no YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, siga as redes sociais da Flávia, deixe o seu comentário aqui se gostou, se não gostou do episódio e vem para a Trulli Offices você também. Foi? Foi ótimo. Foi bem legal, né? Ficou fluido. Conseguimos. Falamos de coisa pra caramba.